Papo Mineiro hoje vai estar numa prosa sobre cidadania, com a engenheira mecânica Ângela Alvarenga, que é presidente do Conselho de Administração da Montreal Informática SA e também é a presidente da Rede Cidadã. Ela preside o Conselho de Administração. Então, nós vamos contar um pouco da vida dela, mas também saber um pouco da Rede Cidadã. Seja bem-vinda, Ângela. Obrigada. Então, hoje, nós vamos conhecer um pouco da sua história e também da sua trajetória profissional e social, né, em prol do bem. Então, a palavra é sua. Pois não. Eu nasci em Belo Horizonte há 80 anos atrás, estudei no Grupo Escolar Cristiano Machado, depois fui para o Colégio Estadual. Esse ano eu estou fazendo 60 anos que eu formei no Colégio Estadual, estamos juntando a turma para encontrar e comemorar isso. Fomos lá para aquele ensino maravilhoso que me deu uma base muito grande para a minha vida profissional e que é inesquecível. De lá, eu fui para a Escola de Engenharia, formei há 55 anos atrás, nós estamos comemorando esse ano também isso, todos dois eu que estou coordenando, e eu fui a primeira mulher a formar em Engenharia Mecânica na Universidade Federal de Minas Gerais, eram 120 homens e eu na minha turma. Essa na minha vida. O baile foi bom, você dançou com 120 outras pessoas. Não é mesmo? E aí, quando você formou mecânica, onde você foi trabalhar, já que não era uma profissão feminina ainda? Não, mas eu era monitora de cálculo numérico e enquanto eu estudava, eu também dava aula, eu dei aula de desenho no Colégio Imaculada e de matemática no Colégio Santa Maria. E do Colégio Santa Maria, eles me convidaram para ir dar aula no IPUC. Só que aí eu fui para a praia e cheguei em Cabo Frio, encontrei com os amigos que estavam trazendo o primeiro computador para Belo Horizonte. E falando assim, Ângela, que bom que te encontramos, você tem um relacionamento muito bom com as pessoas. Nós estamos abrindo o primeiro birô de informática em Belo Horizonte, a Engepel. E nós queríamos que você viesse participar. Eu não tinha dinheiro, o meu time me emprestou, eu coloquei lá, eu dava aula na PUC das 7 às 8h30 e das 19 às 22 para colocar o dinheiro na empresa. Isso assim, você sabe, né? Carro, ninguém nem sabe o que é isso. Tudo de ônibus mesmo, né? E, às vezes, eu saía às 2h da manhã, porque lá a gente tinha que fazer de tudo. Assoviar chupacana, até consertar máquina de cartão, tudo isso eu aprendi. E aprendi, eu já tinha uma base de programação, fui para a área de programação, tinha bons contatos, logo eu consegui um bom contrato com a CEMIG, e até um dia alguém me perguntou assim, Ângela, o que é blocar a hora? Porque o nosso computador ele só tinha 8K. Ninguém nem sabe mais o que é isso, né? E a CEMIG, lá dentro, então ele blocava a hora, ou seja, das 2 às 6, só a CEMIG podia trabalhar nele. Porque esse negócio de multiprocessamento, naquela época, em 69, ninguém sabia, sabe? E na época também, para poder ter mais contato e tudo, eu entrei para Sucesso como sócia. E comecei a conviver mais na área de informática, o pessoal da IBM, porque o nosso era IBM. E aí eu fiquei nessa empresa e fui fazer uma palestra no Rio de Janeiro. A gente fazia cálculos estruturais pelo computador. E quando eu terminei a palestra, uma pessoa, o diretor da Datamec, me procurou e falou assim, posso te pedir uma coisa? Quando você não quiser mais ficar na sua empresa, você me procura? E aí passaram os anos, eu fiquei pouco tempo
lá no IPUC, porque tinha um contraste muito grande. Eu, com um computador de terceira geração, tinha que dar aula de régua de cálculo. E aquilo dava um choque muito grande. Eu tentei mudar o currículo, mas não consegui. Então, eu fiquei no IPUC de 69 a 72, mas que foi muito importante, que eu precisava desse salário para colocar em prática. Em 71, eu casei. Em 72, minha filha nasceu, mas aí eu já tinha saído de lá e dentro da empresa, meu sócio queria ficar, ele recebendo os clientes queriam falar comigo e tudo. Eu liguei para o diretor lá da Datamec, ele me pediu para ir lá, eu fui ser entrevistada pelo dono da Datamec, que era nada mais, nada menos o Carlos Lacerda, político. Ele falou assim: essa menina aí que você quer levar para a minha empresa. E ele falou: pois é, essa menina que eu quero. E era assim: eles faziam o serviço da loteria esportiva e só trabalhavam quinta-feira à noite, e depois eu comecei a levar o serviço para lá, os funcionários não gostavam, jogavam fora. Eu chamei um técnico do Rio para poder ver o que estava acontecendo e tivemos que mudar toda a infraestrutura, e eu formei a equipe da Datamec. Na Datamec eu fiquei 15 anos e a gente cresceu demais da conta. Quando eu estava na Engepel, eu desenvolvi um sistema de crédito imobiliário para a Economiza, levei ele para a Datamec, depois fomos aperfeiçoando isso e fizemos para quase todos os bancos no Brasil. Criei uma equipe, a primeira empresa, hoje startup todo mundo conhece, mas eu fundei a primeira. E os meus funcionários tinham salário. E aí um presidente da Datamec falou assim: eu vou ir conversar com vocês. Falou assim: vocês não querem fazer uma empresinha para trabalhar só para a gente, não? Então, eram todos eles programadores, tudo da empresa, fizeram a primeira startup de Belo Horizonte, do Brasil, talvez. Porque isso aí foi em 69, 70, por aí. Não, 74, por aí. E até hoje eles trabalham comigo, tá? E aí eu fiquei na Datamec 15 anos, mas aí a Datamec foi estatizada. A Caixa Econômica Federal, nós implantamos crédito imobiliário deles na Datamec, e eles resolveram comprar a Datamec. E aí eu tive um outro tipo de experiência, que é cada hora um presidente na empresa. Sendo que o último era presidente do PTB. E toda hora o sindicato queria fazer movimento lá, fazer greve e tudo. Como eu tinha carteira assinada, eu ia para a Assembleia. E eles nunca conseguiram. No dia que eu mudei para o apartamento que hoje eu moro, eles arranjaram um jeito de fazer uma greve. Eu deixei tudo, fui para lá, falei assim: quem quiser subir comigo e trabalhar, pode subir. E eu falei com o presidente, que era o presidente do PTB, o presidente da Datamec, e ele falou assim: você tem que aprender a conviver com greve. Aquilo ali foi muito pesado para mim, sabe? Mas depois eu vi que ele estava certo. Vou te explicar por quê. Porque eu pedi demissão da Datamec sem saber para onde eu ia. Eu tinha 2 ou 3 empresas que falaram assim: eu te quero, assim, se você for sair. Mas eu recebi um telefonema do Rio de Janeiro, e falando assim: não assuma nada sem conversar conosco, nós sabemos que você saiu e nós te queremos. Foi o pessoal da Montreal Informática. Eles estavam fundando a Montreal Informática, e por isso que eu estou lá desde a fundação, tá? E eles me fizeram uma proposta assim, irrecusável, para eu trazer a equipe que eu quisesse, para eu montar, que eu tinha 1 ano para começar a dar lucro. E eles me ofereceram o dobro do que eu trabalhava, tudo que eu não tinha, eles me ofereceram.
Em 6 meses eu comecei a dar lucro. 6 meses. Porque eu tinha um bom relacionamento. O presidente da... A Notreal está com quantos anos, Ângela? 37. 37. Mas esse presidente, quando eu falei assim, que não podia ter greve, eu falei assim, e os nossos clientes? Aí ele falou assim, para mim só interessa a Caixa. Aquilo doeu, porque eu tinha os bancos todos na minha mão. Aí eu liguei para cada um e perguntei se eles queriam sair para a empresa que eu estava. Eles todos foram. E mais, aí eu vou falar sobre a palavra do presidente que eu nunca esqueci. Você tem que aprender a conviver com a greve. Tem. Eu só trouxe da Datamec para a Caixa aqueles que não entraram em greve. Então, eu aprendi a conviver com a greve. Na greve, você fica sabendo com quem você pode contar, muito importante. Justamente. Tá? E, então, e alguém pergunta assim, você nunca teve problema? Não, nunca tive problema por ser mulher em lugar nenhum. Inclusive, você mesmo sabe que na Sucesso, até hoje, a única presidente que já teve também fui eu. E foi a primeira que fui reeleita. Com certeza. Com certeza. Aprendi a conviver com os homens. Muito bem. Mando neles todos. Ontem mesmo eu estava no Minas com 13 colegas meus da Escola de Engenharia. Tá? Então, a gente tem que aprender com isso, sabe? E aí, na Datamec, eu era a única diretora durante muito tempo, hoje não mudou, e eu sou presidente do Conselho da Montreal, também, da Montreal, durante muito tempo, nunca tive problema por ser mulher, fiquei viúva com 45 anos, uma filha de 10 e uma de 15, é outra coisa muito difícil. Eu não sei, nos meus 2 partos, eu não sei o que é licença maternidade, porque com 1 mês eu já estava trabalhando e consegui amamentar até 8 meses. Eu acordava às 6 horas da manhã, dava mamar, tirava mamar, voltava no meio-dia, tirava, voltava. De noite dispensava as empregadas, ficava tomando conta delas. E depois, quando meu marido morreu, eu fiquei com uma filha de 10, uma de 15, que também é muito difícil para você, sem celular, sem nada, depois ir para as festas, buscar festa e tal. Foi uma coisa muito bonita, mas hoje uma é advogada, outra é engenheira, casaram bem, ganhei 2 filhos de genro, tenho 2 netos maravilhosos, não dependem de mim para nada. Então, porque a gente tem que conciliar as duas coisas, assim, o serviço e a família. Tem. E administrar isso bem. Muito bom isso, né? Então, essa questão. Porque isso era uma coisa que eu queria te ouvir, isso, como é que você, sendo mulher, ocupando um cargo, sempre em primeira vez, né? Sempre em primeira vez, criação fazendo a empresa crescer, e hoje, né, todo mundo conhece quem é a Ângela. A Ângela da Montreal. Virou seu sobrenome, né? Como a empresa está hoje? Como a empresa está hoje? Eu fui a Datamec, eu fui a Ângela da Sucesso, e agora, 37 anos, eu sou a Ângela da Montreal. Isso. Deixei Agora você também vai ser a Ângela da Rede Cidadã também, daqui a pouquinho. Já tem 3º ano na Rede Cidadã, fui uma das fundadoras. Conta um pouco da Montreal, como é que ela... Conta um pouco da Montreal para nós, né? De como começou isso, a Montreal, como ela foi crescendo. Conta um pouco da Montreal. A Montreal hoje está no Brasil inteiro, uma empresa assim muito boa de trabalhar. Ela deixa os seus funcionários, todos têm liberdade de criar, tá? Então é uma amizade muito grande. Todos os sócios trabalham na empresa. É uma empresa totalmente diferente de tudo, sabe? É uma empresa maravilhosa. E hoje nós estamos praticamente com a 2ª geração, porque no meu lugar está a minha filha, na presidência está o filho de um dos fundadores também,
sabe? E é uma equipe assim, todo mundo que veste a camisa, não tem nenhuma distorção, não tem briga de acionista. Nós somos 28 acionistas, sabe? Sem nenhum problema, e um clima muito bom, e os clientes muito bons também. Nós trabalhamos tanto na área pública quanto privada, estamos no Brasil todo com os trabalhos maravilhosos. Isso. E qual é o orgulho de ter criado isto? É sempre bom quando a gente olha para trás e fala assim, nossa, eu comecei do nada, sabe? De tudo, sabe? Desde a primeira empresa, em cada coisa, começar, conquistar o cliente. Eu tenho clientes que foram meus clientes na Dataman, que até hoje eu tenho um bom relacionamento com eles. A gente se encontra, conversa, sabe? Hoje, isso é mais difícil. Antes, eu falo que o compliance, ele veio para, em parte, consertar uma coisa, mas, em parte, ele atrapalha muito, porque ele acha que não pode ter uma amizade entre presidentes de empresa e donos dos fornecedores de serviço. Eu, por exemplo, assim, tinha o Carlos Eloy, o Zé da Costa, o Djalma na CEMIG, eu chegava e abria a porta deles, sentava, conversava, eles frequentavam minha casa. Hoje são meus amigos. O Djalma morreu, mas o Carlos Eloy e o Zé da Costa são meus amigos até hoje. E toda a diretoria da CEMIG frequentava minha casa. Hoje isso não pode. Um diretor do banco, para te atender, tem que te atender pessoas do lado, porque tem medo, de estar oferecendo isso. Eu nunca usei isso, nunca precisei disso, sabe? Então, hoje realmente está mais difícil para trabalhar, porque antes era assim, o cliente podia ser seu amigo. Quando eu trabalhei na Oi, todo mundo da Oi, hoje são meus amigos, você entendeu? Eu ainda fui para dentro, no prédio mesmo da Oi, a gente tinha um relacionamento muito bom. Os bancos todos, diretor do banco, a diretora do Banco Bandeirantes, todo ano, nem que for no dia do aniversário, a gente se fala no Natal. O diretor do Banco Econômico, até hoje a gente se conversa, você entendeu? Então, hoje, isso piorou. O relacionamento entre clientes e fornecedores, que tinha que ser bom, hoje, você pisa em ovos. É um mundo que, em vez de andar, parece que está retroagindo, né? Não, parece assim. Não, eu não posso, porque depois, se ela ganhar aqui, vai falar que ela me comprou, que ela me deu isso, que não deu aquilo. Eu podia presentear o cliente, que não tinha problema nenhum, você não estava comprando ninguém. Você não pode dar nada caneta. Não pode dar nada. Nenhum presentear com uma caneta. secretário, você está comprando ela. Pode ser nada. É proibido. É interessante isso. Limite de presente, nem pelo amor de Deus. Outro dia mesmo, o Zé da Costa falou assim, eu tenho uma adega lá em casa que você me deu. Então, e todos frequentavam minha casa, não tinha problema nenhum. Hoje eu não posso chamar um cliente aqui. Se chamar, já é problema que está fazendo algum problema. Está escondendo alguma coisa, né? Quanto você está pagando? Justamente. O que entendeu? Muito difícil, muito mesmo. Então, sua filha hoje é a presidente da Montreal? Não, minha filha hoje é a diretora da Montreal Minas, que eu era diretora da Montreal Minas. Tá? O Eduardo Coutinho é o presidente da Montreal, ele fica no Rio, embora a matriz seja em Belo Horizonte. Porque nós temos um volume muito... E antigamente o pessoal eles ficavam lá e a matriz veio para aqui, mas ele é o presidente. E nós temos um conselho e temos vários diretores. Temos um diretor em Brasília, temos um diretor em São Paulo, temos um diretor no Rio, estamos no Brasil inteiro. Tá? Então,
é uma coisa... Então, agora vamos partir agora para a onda do bem, né? A Rede Cidadã também foi criada há alguns anos atrás, né? Já está com 23 anos, é isso? Fez 22 agora em outubro. Conta para nós. Conta para nós sobre a Rede Cidadã. Bem, conta para nós a Rede Cidadã. Eu estava na Montreal e fui procurada pelo Fernando e mais uma outra pessoa que me conhecia e que levou o Fernando para conversar comigo. E o Fernando falou assim, eu tenho um sonho. Eu brinco com ele e falei assim, Fernando, toda vez que você sonhou, eu fiz seu sonho virar realidade. Que ele sonhava, eu acreditava e foi acontecendo. Aí ele falou assim, eu gostaria de fazer uma entidade que pudesse trabalhar para as empresas, para as pessoas, para criar empregos, para várias coisas. E ele já estava com o nome de Rede Cidadã, que eu achei muito boa. Só um parêntese, que o meu pai, ele, além de ser espírita, ele trabalhou 52 anos no juizado de menores, pegando aquelas pessoas. E uma das pessoas que trabalhava na casa da minha mãe, ele um dia não tinha para onde levar, levou para a casa da mamãe, isso ele fazia sempre. A pessoa de noite dormia com a gente, vindo lá do juizado de menores, e uma ficou 60 anos, cuidou da gente de noite. E meu deu essa vontade de trabalhar para a comunidade e eu precisava de fazer isso. Quando eu estava na escola, até eu comecei a fazer uns trabalhos desses, mas eram bem menores. E eu acreditei no do Fernando. Acreditei no Fernando e falei assim, não, eu vou te ajudar no que precisar. Tá? E o Fernando tinha esse lado dele social e eu tinha um lado administrativo financeiro, porque, como você já viu, eu passei por todos os cantos de uma empresa, assobiando, chupando cana, né? E na parte e tudo, e aí eu fiquei com essa parte de a gente fundar. Não tinha lugar, primeiro, eu era diretora da Sociedade Mineira dos Engenheiros, eu pedi uma sala emprestada, nós começamos lá para poder montar a rede. Depois a gente foi crescendo e fizemos uns trabalhos maravilhosos. Logo de cara, o Ministério do Trabalho reconheceu que o trabalho da rede era fundamental para as empresas. E todas as vezes eles nos orientaram demais como que nós devíamos fazer para trabalhar com as pessoas que iam trabalhar nas empresas e depois começou com essa área de aprendiz. E, para nossa sorte, também, a Vale do Rio Doce queria fazer um trabalho, queria participar com alguma empresa na área social, e gostou quando a gente conversou com uma pessoa de lá, e durante um certo tempo a rede vivia em função da Vale. Aí nós fundamos o Conselho da Rede e o Penido, Zé Luciano Penido, foi convidado para ser o presidente do Conselho Diretor. E ele também nos ajudou, mas ele uma vez fez uma reunião e falou assim, nós não podemos viver só com a Vale. Nós temos que fazer um planejamento estratégico, porque se a Vale sair, a rede morre. E aí nós fizemos um planejamento estratégico e hoje nós não temos a Vale, não temos mais a Vale, mas nós sobrevivemos dos nossos trabalhos que a gente faz de uma gama grande de serviços variados. E a gente ultrapassou as barreiras mineiras e lá em São Paulo uma senhora tinha um sítio enorme
todo preparado para esse tipo de reuniões, tinha até uma mandala, o sítio hoje, e ela doou para a rede porque ela ficou encantada com o trabalho da rede. E hoje nós temos lá treinamento e tudo, perto, 2 horas de São Paulo. E nós temos isso lá. Em São Paulo, nós crescemos demais quando o Dória era prefeito. Não, antes nós ganhamos 2 prêmios lá, sendo que um era da Suíça. E um secretário da Fazenda foi jurado. E quando ele conheceu a rede, ele ficou encantado com a rede. E aí ele virou secretário do Dória. E o Dória queria tirar 3 mil moradores de rua. E esse secretário nos chamou para ver se a gente podia fazer a formação desses moradores de rua. Eu nunca vi um trabalho tão bacana, sabe? Com políticos e donos de empresa. O Dória fazia um café, ele chamava o dono do Corpo Bambu, o dono do McDonald's, o dono das maiores empresas de São Paulo, e falava assim: olha, eu já tenho condução, já tenho comida, já tenho roupa, a rede está trabalhando as pessoas, mas o Dória, ele quis, nós temos o Fernando criou um problema sociocomportamental, e o Dória pediu para ele passar por todo o processo para ver como é que ia funcionar, e falou assim: eu acredito nesse processo. E aí ele falava assim: a rede vai formar os moradores de rua e quantas vagas vocês dão. Na primeira reunião, o McDonald's deu 100, uma outra empresa lá que deu mais 500, e por aí foram, na mesma hora, os 2.500 moradores de rua já tinham quem bancar. E o McDonald's hoje tem 2 moradores de rua que são gerentes. Tá? Então, esse foi um trabalho assim, muito marcante para a gente, porque a gente tinha muito medo de trabalhar com morador de rua, porque a gente trabalhava com pessoas diferentes. Mas nós chegamos a trabalhar, por exemplo, na reforma do Mineirão, nós coordenamos, os funcionários todos eram presos. E a gente cuidava de levar e de buscar, eles dormiam, e foi um trabalho diferente também. Nós trabalhamos também com diversos tipos de deficiências. Lá na Montreal, eu tenho um cego que trabalha no controle de qualidade de Braille. E ele é uma pessoa que tem um carisma de todo tamanho. Lá nós temos também todo tipo de deficiente e nós trabalhamos com eles. Tá? Não temos esse tipo de preconceito. Mas a rede ajudou a formar essas pessoas. Então, é um trabalho conjunto. Na Montreal também, eu acompanhei vários aprendizes, e eu tenho uma que hoje ela tem uma empresa dela espetacular, e um detalhe: o pai dela era morador de rua. Um negócio que... A gente precisa fazer um trabalho desse em Belo Horizonte, né, Ângela? Porque está muito morador de rua. Nós conseguimos, agora São Paulo, a gente conseguiu, venceu mais 6 mil, nós estamos começando um trabalho em São Paulo com 6 mil moradores de rua, em Porto Alegre 3 mil, e em Belo Horizonte nós começamos agora com 1.000. Mas já colocamos 5 trabalhando, já começamos. Que bom, que bom. Vocês estão com convênio com a prefeitura? Convênio com a prefeitura? Concorrência da prefeitura para trabalhar com 100 moradores de rua. Ainda é pequeno em Belo Horizonte, mas eu acho que é um começo. Tá? Sim, porque São Paulo é a terceira vez que a gente ganha a concorrência. Mas tem uma outra coisa interessante da rede, é que nós ganhamos um prêmio lá na Inglaterra, e o príncipe Charles resolveu, hoje rei, né? Mas na época era príncipe, resolveu escolheu a rede para ele dar uma doação para um microempresário, tá? E durante 5 anos ele trabalhou com a rede
O contrato era com 5 anos, e eu fui com o Fernando lá no Rio assinar o contrato com ele. Levei uma Havana para ele tomar. Hoje nós temos um rei que foi nosso parceiro. Isso mesmo, muito bem. Ô, Ângela, nosso papo está ótimo, mas está vencendo o tempo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que nos assistiram. Olha, eu acho que na vida a gente tem que acreditar, né, e se dedicar àquilo que a gente acredita. Essa é a mensagem que eu quero deixar para todos. Ótimo. Agora eu vou também começar a chamá-la de Ângela da Rede Cidadã. Pode. Não é? Que a gente tem um propósito na vida e você cumpriu muitos deles, deixando vários legados. E agora esse último legado talvez seja o maior, né? É muito importante, porque é com o ser humano. Isso mesmo. Então, muito obrigado. De nada. Pela entrevista, pela história tão inspiradora. Obrigada. Tá. Um abraço para você. Outro. Tchau. Então, nós tivemos aí uma aula, né, de superação, de envolvimento, né, de crescimento, sendo a primeira mulher em vários lugares, mas não deixou de ter uma família maravilhosa, com filhos, com netos. Então, isso é muito importante. E hoje está aí presidente da Rede Cidadã, que eu tenho certeza que vai fazer mais um belíssimo legado para todos nós aqui de Minas Gerais. Grande abraço, até o próximo Papo Mineiro.